Tite chegou ao Flamengo, foi apresentado pelas redes sociais, terá contato com os jogadores ainda na tarde dessa terça-feira, dará seu primeiro treino e começará um trabalho que vai culminar na estreia do dia 19, depois do período de datas FIFA, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. A estreia do técnico da seleção brasileira nas duas últimas Copas no comando do ainda atual campeão da Copa Libertadores da América. Mas Tite é retranqueiro? Faz sentido essa fama que ainda ele carrega na cabeça de parte da torcida e até de alguns segmentos da mídia? Ou isso mudou? Afinal de contas, faz sentido mesmo esse pensamento de alguns que imaginam o Flamengo jogando um futebol feio, retrancado, jogando por 1-0, sob o comando do técnico que retorna agora às suas atividades no futebol? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. O futebol interativo é uma espécie de faculdade do futebol. Se você tem interesse em trabalhar com futebol, entre em contato com o Futebol Interativo, link aqui na descrição do vídeo. Pelo WhatsApp você fala com a rapaziada que vai explicar para você tudo sobre os cursos disponíveis no Futebol Interativo. Gestão, voltados a jornalismo, trabalhos como análise de desempenho. Você tem ali cursos específicos que podem te preparar para uma carreira no futebol com a possibilidade de um estágio num clube, o que é muito legal. Eu mesmo dei uma aula inaugural em um dos cursos do Futebol Interativo, do qual participaram também outros companheiros jornalistas. Então, entre em contato com o Futebol Interativo e fique por dentro das opções que ele te oferece se você sonha em trabalhar com futebol. Como o Tite, né? Está levando uma equipe numerosa aí, inclusive contratou um profissional de análise de desempenho e mercado que estava no Palmeiras, levando esse profissional para o Flamengo, né? É um mercado que cresce e o técnico leva a sua turma, a sua equipe, né? Para trabalhar no Flamengo. Vejamos primeiro o que Tite falou às redes sociais do Flamengo logo depois que chegou ao CT do clube, o Ninho do Urubu. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda ela te permite toda a qualidade de trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Tá aí a palavra do técnico, né? Bem no estilo titês, né? Mas o que a gente vai discutir mais nesse vídeo é outra coisa. O Tite em 2011 foi campeão brasileiro, remontando o time no começo da temporada depois de um fracasso na fase preliminar da Libertadores. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima naquele ano. Foi o primeiro clube brasileiro que não passou da primeira fase da Libertadores. Foi o último jogo, aliás, a eliminação lá na Colômbia, foi o último jogo profissional do Ronaldo Fenômeno. Então ele e o Roberto Carlos foram embora, parou de jogar e tal. Houve uma mudança ali no elenco e o Tite começou a montagem de um time que era um time que tinha alguns jogadores que não eram muito valorizados, alguns jogadores renegados, mas que ganhou o Brasileiro, no ano seguinte ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes. O Corinthians ganhou os títulos que sempre sonhou com o Tite naquele período, de 2011, com a classificação para a Libertadores a partir do título brasileiro, até as conquistas internacionais de 2012. Mas, de fato, era uma equipe mais pragmática, com menos poderio ofensivo. Era um time que os números mostram. Competitivo, mas de um estilo, digamos, mais econômico. Também não tinha um elenco tão farto para isso. Mas em 2015, quando ele voltou depois daquele período sabático, para quem não se lembra, em 2013 o time não foi bem, ele dá um tempo, Mano Menezes, que hoje está de novo no Corinthians, volta ao clube em 2014, ele para em 2014 para se preparar, observar futebol, Copa do Mundo, essa coisa toda, e volta em 2015 e monta um Corinthians muito melhor, mas muito diferente, cara. Um time de posse de bola, de boa jogada, Jadson e Renato Augusto jogando muito. Era um time diferente. Elias foi bem também no Corinthians nesse período. Outros jogadores renderam muito. Era outro estilo. O Tite se reinventa no ano sabático. É outro técnico. É bem diferente daquele Tite da versão anterior. Se você tem dúvida, verifique aí os números que a gente separou para você dos dois campeonatos brasileiros. Que aí a maneira de comparar é Brasileirão com Brasileirão, né? Corinthians campeão 2011 com o Tite, Corinthians campeão 2015 com o Tite. Em 2011, 71 pontos. Em 2015, 81. Em 2011, venceu 21 jogos. Em 2015, venceu 24. Perdeu
5 partidas apenas em 15, 9 em 2011. Empatou 8 vezes em 2011 e 9 em 2015. O único quesito aí onde, considerando o empate um resultado que você não quer muito, tal, 2011 leva melhor até aqui. Em gols marcados, aí é uma goleada. 53 gols o time de 2011 marcou, 71 foram marcados pelo time de 2015. Gols sofridos, também o time de 2015 foi melhor, sofreu 31 contra 36 do anterior, que era um time considerado mais defensivo, mas que tomou mais gols do que o time de 2015. Olha que interessante. O saldo, então, é um banho. 17 gols de saldo em 2011, 40 gols de saldo em 2015. Foi o primeiro time em gols marcados, o melhor ataque em 2015 e apenas o 8º em 2011. E melhor defesa nos 2 campeonatos, o que significa o quê? A defesa do Corinthians continuou sendo muito boa em 2015 e melhorou até. Melhorou, porque sofreu menos gols do que em 2011. E o ataque melhorou barbaramente. O time jogava com mais posse de bola, o time agredia mais, o time jogava um futebol mais vistoso, muitos gols de jogadas trabalhadas, era outro time. E ele foi evoluindo ao longo do tempo, ao longo da temporada, num clube que devia salários, que teve que negociar com o Flamengo, por sinal, o Sheik, Emerson Sheik, o Guerreiro, porque tinha atrasos e tal, o Flamengo se interessou pelos atletas e os contratou, numa operação triangular ali. Tanto que em 2016 o Corinthians não tinha mais time, por quê? Ele ia negociando as dívidas com seus atletas, cedendo parte dos direitos. Quando chegou no começo do ano de 2016, na virada do ano, 15 para 16, o futebol chinês levou quase todo mundo. Porque os jogadores estavam com multas baixas, eram donos de partes significativas dos seus direitos federativos, então os times da China vinham e levavam com facilidade. E aí em 16 começa a montagem de um outro time. Né? Tudo praticamente, não digo da estaca zero, mas lá de baixo. Até que a seleção o chama e ele vai para a seleção brasileira. De fato não foi bem nas 2 Copas, eu o critiquei várias vezes, acho que ele foi muito mal nas Copas do Mundo, muito aquém do que eu mesmo esperava, porque eu acho que ele é um bom técnico e poderia ter feito mais. Talvez a Copa do Mundo tenha sido grande demais para ele, um desafio diferente, um técnico com perfil de clube, de trabalhar o dia a dia, e na seleção você não tem isso. Mas o fato é que é uma lenda essa história que o Tite é um retranqueiro. O time era defensivista em 2011, 2012, era mais defensivo. Mas era também a questão do elenco. Em 2015, o elenco, apesar de questões financeiras seríssimas que o Corinthians já atravessava, era um time tecnicamente muito melhor. E com isso, o Tite montou uma equipe também muito mais vistosa, com futebol muito mais convincente, muito mais agradável, muito mais, e não menos competitivo. Eu diria que mais competitivo, porque fazia, inclusive, mais gols. Aí os números. Se alguém quiser brigar com eles, tudo bem. Para mim, o Tite não é retranqueiro. E a seleção brasileira tinha os seus problemas. Mas retranqueira, ela não era, em hipótese alguma. Não faz o menor sentido isso. Esse vídeo tem um patrocínio de Futebol Interativo. Procure Futebol Interativo se você quer trabalhar com futebol e conheça os cursos oferecidos. Link na descrição do vídeo, ok? Lembrando que voltaremos com nossas lives no canal no dia 19, na estreia de Tite no Flamengo, logo depois do jogo Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ok? Então, já deixa na sua agendinha. Passando data FIFA, live de volta no canal com a estreia do técnico rubro-negro. E também sempre destacando aqui embaixo, na descrição do vídeo, canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e meu blog no All Sport, além do Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas e muito mais. É isso, valeu e saudações.